Beleza. Turma, começando a nossa aula de hoje, nada mais importante, nada mais fundamental que a gente comece pelas bases, pelo fundamento, de fato, pelo início do conteúdo. Então, vamos lá. Quando a gente fala em prova, a gente tem que entender o quê? Prova é algo é um documento, é uma confissão, são palavras, são atitudes, são objetos materiais que atestam a existência ou a inexistência de fato, situação ou circunstância. Portanto, a prova é fundamental, é cabal para o processo penal. Sem prova, você lembra que não pode haver condenação. Portanto, a prova é fundamental para que haja condenação. Dentro do processo penal, a gente tem que opera-se no indúbio pro réu. O princípio basilar é o indúbio pro réu, e não indúbio pro societatis. Indúbio pro réu determina que se há dúvida, se paira dúvida dentro do processo sobre circunstâncias, sobre situação, sobre fato, aquela dúvida vai em pró do réu, em prol do réu, em benefício do réu, assiste ao réu. Portanto, quando houver dúvida pairando sobre o processo penal, a dúvida sempre será acolhida em benefício do réu. Deve-se haver prova para haver condenação. Sem provas não há qualquer possibilidade de condenação. Tudo bem? Então, a prova ela é fundamental para a formação da convicção do juiz. Os juízes, por suas vezes, fundamentam a sua convicção, né? Fundamentam as suas decisões com base nas provas. Motivam as suas decisões com base nas provas. E por isso, a gente, dentro do processo penal, vive sob o âmbito, sob a égide do sistema do livre convencimento motivado, que determina que o juiz é livre para decidir e apreciar as provas conforme lhe bem convier. Todavia, esse juiz que aprecia as provas como lhes convier, ele deve atestar o porquê de ter decidido com base naquela prova. Ou seja, ele deve fundamentar. Ele é livre para decidir, mas deve fundamentar. Portanto, vejam bem, a regra geral é que o juiz decide com base na livre apreciação da prova produzida. É vedado ao juiz o quê? Fundamentar exclusivamente nos elementos colhidos na investigação. Isso porque, pessoal, via de regra, tudo que é colhido na investigação não é prova, é elemento de informação. As provas são produzidas mediante o contraditório judicial. Quando não há contraditório judicial, não há prova, há elemento de informação. Então, o juiz, ele não pode chegar e basear a sua decisão, fundamentar a sua decisão com base apenas no inquérito. Então, você já anota isso daí. O juiz não pode fundamentar a sua decisão com base apenas nos elementos colhidos no inquérito policial. Beleza? Não pode, não é possível. Tranquilo? Não é possível ao juiz. Porém, existem exceções, professor, com toda certeza. Assim como em todo o direito brasileiro, existem exceções. Nenhuma regra é absoluta dentro do direito brasileiro. Dessa forma, quais são as exceções? As provas cautelares. O que é uma prova cautelar? É aquela prova que precisa ser produzida logo, senão corre o risco dela não existir mais. Exemplo, indicação de filme. Indico que vocês vejam o filme O Jogo da Viúva, que chegou aí na Netflix. Trabalha muito com a interceptação telefônica, inclusive todas as provas, o ponto nevrálgico das provas foram obtidos justamente a partir da colheita da interceptação telefônica. Viu-se que a mulher, ela arquitetou o assassinato do marido junto com o amante por meio das interceptações telefônicas. Se as interceptações telefônicas não forem colhidas tão logo surge a necessidade, podem exaurir essas provas. Essas provas podem não existir mais daqui a pouco. O sujeito pode adquirir um novo meio de comunicação, arquitetar uma nova comunicação com o outro coautor, tudo bem? Então, a interceptação telefônica é, de fato, um exemplo muito comum aí abordado em provas sobre provas cautelares, a interceptação telefônica. Professor, como é que eu lembro de provas cautelares?
são aquelas que devem ser colhidas desde logo, pois podem não existir. Colhidas desde já, desde logo, pois podem desaparecer. Beleza? Podem desaparecer. O que é uma prova não repetível? Prova não repetível é aquela que você só faz uma vez. Ela também vai desaparecer. Então, ela só pode ser feita uma vez. O exemplo comum em classe é o exame de corpo de delito para verificar a existência de lesão corporal. Cara, você só vai ter aquela possibilidade de executar aquele exame uma vez, porque logo, logo as escoriações vão sumir, tudo bem? Então, essas lesões elas podem cicatrizar, elas podem inclusive desaparecer se forem lesões superficiais, como alguns roxos na pele da pessoa, alguns inchaços, eles somem em poucas semanas. Então é não repetível, só pode ser feito basicamente uma vez. Tudo bem? As lesões ocasionadas por crimes sexuais, isso também pega muito, é não repetível. Antecipada. O que é uma prova antecipada, pessoal? Uma prova antecipada é aquela que é produzida antes do momento adequado. Antes do momento adequado. Então você pode falar, professor, essa prova de colher o depoimento da testemunha que pode morrer em breve, não seria uma prova cautelar, porque ela pode logo desaparecer? Sim e não. O mais adequado para essa prova é prova antecipada. Por quê? O depoimento da testemunha, ele deve ser colhido na audiência de instrução e julgamento. Então, a prova antecipada ela é colhida antes do tempo designado. Dessa forma, a prova testemunial ela é obtida na audiência de instrução e julgamento, a popular AIJ. Se for colhida antes da AIJ, por medo ou por receio ou cautela necessária para que a testemunha não venha a perder sua vida, em casos ali de idosos extremamente enfermos, essa prova vai ser colhida de forma antecipada para que possa resguardá-la. Tudo bem? Então, o juiz, ele é livre para decidir conforme lhe convier. Todavia, ele não pode aplicar a sua decisão com base apenas e exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante o processo de investigação. Por quê, professor? A investigação é eminentemente pré-processual. Administrativa não passa sob o crivo do contraditório. Lembre-se, um dos princípios do inquérito policial é a inquisitividade. O inquérito é inquisitivo, inquisitorial, porque não permite que haja ampla defesa, amplitude de defesa. Dessa forma, dentro do processo, o juiz é livre para decidir conforme convier. Todavia, não pode pautar a sua decisão exclusivamente nos elementos colhidos durante a investigação, porque os elementos de informação não passam sob o crivo do contraditório e, portanto, não servem como prova, com exceção das provas cautelares, produzidas ali desde logo, porque há o risco delas desaparecerem ou não mais existirem, como interceptação telefônica, captação ambiental, provas não repetíveis, aquelas que só podem ser executadas uma vez ou pouquíssimas vezes, e as antecipadas que são colhidas antes do momento adequado. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Show, pessoal. Agora, ainda no tópico 1, eu quero trabalhar com vocês o ônus da prova, beleza? O ônus da prova. O amigo aí está falando, caiu ontem na minha prova. Olha aí, a importância, pessoal, de vocês estarem sempre afiados. Beleza? Boa noite a quem está chegando aí. Galera, ônus da prova. Pessoal, o que é ônus? Ônus é o antônimo de bônus. Ônus é o antônimo de bônus. Bônus representa um acréscimo, um benefício, uma coisa positiva.
Ônus representa encargo. Obrigação. Beleza? Ônus representa encargo, obrigação, dever. Tudo bem? Dever. E não se exaure por aqui. Beleza? A regra geral é que o ônus, muitas pessoas confundem isso. As pessoas falam muito comumente que ônus de prova é de quem acusa, e não necessariamente é assim. A regra geral é que o ônus de provar é de quem alegou. Portanto, se eu estou te acusando de um crime, eu tenho que provar, naturalmente. Mas se você alega a existência de uma excludente de ilicitude, de uma excludente de culpabilidade, alega a existência ou inexistência de fato, circunstância, motivo, razão, você deve provar. Tudo que se alega, cabe à prova daquele que alega. Tudo que alega é cabível provar a quem alega. Portanto, falar que o ônus da prova cabe à acusação é reduzir muito as hipóteses. Tudo bem? É você ser muito limitado. O ônus da prova recai sobre quem alega, não sobre quem acusa somente. Tudo bem? Porque há ainda a possibilidade de você provar teses defensivas, sim, como as excludentes de ilicitude, culpabilidade e tipicidade. Beleza? Tudo que se alega deve ser provado por quem alega. Poder do juiz, ex officio ou de ofício, sem provocação, ele pode determinar a produção de algumas provas ou esclarecimento de pontos que não tenham ficado satisfatoriamente claros durante o processo penal. Essa é uma margem que a nossa lei processual penal concede aos magistrados para que participem mais ativamente do processo e também da produção das provas. Todavia, o magistrado não vai participar diretamente da produção de provas. Ele pode determinar que algumas se produzam de ofício ou determinar que certos pontos de obscuridade ou de dúvida sejam sanados durante o processo. Mas nunca participar ativamente como faz o Ministério Público, como faz a autoridade policial. Tudo bem? Então, ônus da prova explicado aqui. Pessoal, agora vamos lá para a parte da teoria da árvore dos frutos envenenados. As provas ilícitas dentro do processo penal. Inclusive, isso daqui é um regramento constitucional. Os direitos fundamentais aplicáveis ao processo penal. Tudo bem? Como eu falei para vocês, quem é meu aluno presencial que teve aula há pouco tempo comigo, sabe que, olha só, a digressão que eu vou fazer para a gente chegar no conteúdo de provas ilícitas. Eu falei para vocês que os direitos humanos, eles são pautados na dignidade da pessoa humana, de acordo com o professor Fábio Conder comparado. Humano. Já os direitos fundamentais, por suas vezes, eles também são pautados na dignidade da pessoa humana, mas são direitos humanos constitucionalizados. Ou seja, são direitos humanos previstos na Constituição Federal. Aquilo que se aplica ao regramento das provas é, a priori, em início, um direito humano. Por quê, professor? Porque você garante que o processo penal seja humanizado, seja democrático. Isso é um direito fundamental, isso é um direito humano. Porque, além de ser um direito humano pautado na dignidade, está previsto na Constituição. Então, as provas ilícitas estão lá como direito fundamental. A não admissibilidade das provas ilícitas é, de fato, um direito fundamental. Por quê? Porque garante uma democracia e humanidade ao processo penal. Faz com que provas que foram obtidas em violações a normas constitucionais e legais não sejam aceitas. Eu não posso admitir uma prova em que o sujeito foi torturado para confessar. Eu não posso admitir uma prova que foi feita interceptação telefônica sem autorização judicial. Tampouco posso admitir
material probatório que advenha de captação ambiental indevida. Eu não posso admitir isso, porque isso feriria os direitos humanos, isso feriria uma ordem de um processo democrático constitucional, isso feriria o Estado democrático constitucional e direito. Portanto, as provas ilícitas são inadmissíveis dentro do processo, devendo ser desentranhadas. Tudo bem? Desentranhadas, isso aqui é sinônimo, guarda a relação sinonímia com o quê? Com apartadas, bem? Também com desconectadas, tá bom? Desconectadas, apartadas, bem? Show. Bora lá. Então, teoria da árvore dos frutos envenenados. Imagina que você tem uma árvore aqui, certo? Imagina que você tem uma árvore aqui e imagina também que o professor desenha bem, para ajudar aqui, beleza? Show. Temos aqui uma árvore. Beleza, tranquilo, professor. O seu desenho está muito bom, isso aqui realmente parece uma árvore. Certo, obrigado. Aí vamos lá. Essas aqui são maçãs, bem? Essas aqui são maçãs. Como eu falei para vocês, o direito ele inadmite, ou seja, não admite que as provas elas sejam o quê? Obtidas de forma ilícita dentro do processo penal. Espera aí que eu sou meio daltônico, estou tentando buscar aqui o verde. Aqui achei o verde grama, top. Vou fazer aqui o sol, a grama. Beleza? Beleza. Show. Gente, o que isso quer dizer? Significa precisamente que se a árvore é envenenada, ou seja, se a prova inicial ela é ilícita, as provas derivadas dessa prova envenenada, dessa prova ilícita, são ilícitas por derivação. Nenhuma árvore envenenada dá um fruto bom. Toda árvore envenenada dá fruto ruim. E isso, inclusive, é uma teoria que vem da Bíblia, né? Vem do conhecimento teológico, e que você vai conhecer a pessoa pelos frutos dela. E, de fato, as árvores envenenadas ou árvores podres só produzem frutos podres. Dessa forma, essa teoria da árvore dos frutos envenenados ou árvore envenenada, ela fala que aquilo que é ilícito produz outras provas ilícitas por derivações. Então, resumindo aqui, como é que eu posso resumir isso aqui? Vamos lá. A prova ilícita produz outras provas ilícitas por derivação. Tá certo? Todas devem ser desentranhadas. Tanto a prova ilícita que deu origem às outras, quanto todas as outras também. Exemplo, professor. Exemplo. Você conseguiu provas sobre uma pessoa por meio de uma interceptação telefônica sem autorização judicial. Exemplo. Você interceptou, você está investigando um crime de tráfico de drogas. Aí você intercepta o telefone sem autorização judicial. O que vai acontecer? Você vai pegar a confissão do sujeito, ele falando com outra pessoa sobre o tráfico, combinando termos, combinando valores, combinando prazos, tudo bem? Atividades típicas de qualquer negociação que atestam a traficância. Todavia, além do crime de tráfico de drogas, que você obteve provas, você também obtém outras provas. Você obtém, por exemplo, prova de que aquele sujeito mantém em sua casa armamento restrito ou armamento proibido, crime hediondo, beleza? Você pega provas de que ele cometeu assaltos, ele cometeu roubo, ele cometeu furto, ele cometeu crimes contra o patrimônio. Todas essas provas são envenenadas por derivação. Por quê? Você obteve a primeira prova de forma ilícita. Todas as outras vieram de formas ilícitas e elas não podem ser utilizadas, exceto se puderem ser obtidas
de outra forma. Tudo bem? Então, teoria da árvore dos frutos envenenados, a prova ilícita produz outras provas ilícitas por derivação. Todas devem ser desentranhadas. Beleza? Desentranhado é o mesmo que desconectado, apartado. Tá bom, pessoal? Show. Bora lá. Como eu falei para vocês, as provas derivadas da ilícita também são inadmissíveis, exceto se não houver nexo de causalidade ou forem obtidas por fonte diferente. Então, portanto, nesse caso, se a prova derivada da ilícita puder ser obtida de outra forma, aí sim ela vai valer. Exemplo, peguei a interceptação telefônica. Além da traficância, descobri que ele produz arma de fogo que ele possui arma de fogo de uso restrito. Se eu puder obter essa prova de outra forma, beleza, ela vai ser aceita. Do contrário, não. E essa forma lícita de obtenção de uma prova se chama fonte independente, tá certo?